Deus nos enviou uma carta de amor. Os mandamentos do Senhor não devem ser penosos para nós, eles não são pesados para nós. Os mandamentos do Senhor são libertadores para nós, são abençoadores para nós. E foi naquele dia, aquele foi o dia de Pentecostes. E Pentecostes é uma festa onde, ao soar da trombeta, a foice corta o primeiro feixe, o primeiro ramo, para que os grãos sejam recolhidos. Grãos de cevada, grãos de trigo, os que suportam, os que alimentam, os que sustentam o povo. E é interessante que essa festa, que tem tanto a ver com a hora da colheita e da colheita dos grãos, foi celebrada num deserto. 40 anos antes do povo entrar na terra da promessa, do povo entrar na terra que mana leite e mel, do povo entrar no lugar onde eles poderiam semear e então poderiam colher. Aquela festa foi celebrada, aquela festa foi estabelecida como um ato profético, um ato de fé. E quando nós celebramos Pentecostes, nós estamos declarando algo em fé, que a colheita virá. A colheita virá. E a colheita para nós, em nossos dias, os dias que vivemos, os dias da igreja, a dispensação da igreja, na graça de Deus, não são mais cevada, trigo, são almas. São almas. E nós queremos, de fato, experimentar a colheita abundante de almas. Ninguém tem dúvida alguma que os nossos dias estamos a ouvir o soar da trombeta. Não discutimos visões escatológicas, mas são tão evidentes que vivemos um momento profético. Se você não quer dizer um momento final, você não pode deixar de dizer que é um momento profético. Porque é um momento profético. As palavras estão se cumprindo. E então os nossos olhos têm que ter uma visão de fé neste momento. Os nossos olhos têm que se posicionar olhando firmemente para o autor, para o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, sabedores de que o Senhor está operando, que o Senhor está realizando coisas maravilhosas em todo o mundo. Não olhe com olhos pessimistas, derrotistas, não olhe alarmado, olhe entusiasmado. Porque, de fato, todas as coisas estão debaixo do poder de Deus. Ele está no comando de todas as coisas. Eu gosto muito de uma postura pregada por vários ministros de Deus, que diz mais ou menos assim: ainda que as coisas saiam do controle de nossas mãos, elas permanecem sempre debaixo do controle das mãos do Senhor. E nós temos que ter essa confiança. Recentemente agora estávamos orando aqui por essas nações, entre elas os letos. Os letos tiveram uma migração enorme, que vieram tanto para os Estados Unidos e uma quantidade enorme para o Brasil.
Existe um livro que você poderá depois ler, se assim o desejar, da história dos letos no Brasil, vinculada à Igreja Batista Brasileira. Eles receberam, antes que as tropas soviéticas marchassem sobre sua nação, uma palavra profética. E orientados profeticamente, este povo obedeceu a Deus. E todos que obedeceram a Deus escaparam da situação terrível que aconteceu naquela nação. Muitos deles vieram à nossa nação, entre eles o reverendo Krau, que foi pai da professora, líder do Seminário Teológico Betel, aqui no Rio de Janeiro, que casou-se com o reverendo Miranda Pinto, Tabita Krau de Miranda Pinto. Pessoas cheias do Espírito Santo, guiadas por Deus. Nós precisamos, mais do que nunca, sermos guiados pelo Espírito Santo. Sermos impulsionados pelo Espírito Santo, mas sermos orientados claramente pelo Espírito Santo. Quando Jesus disse que não nos deixaria sozinhos, mas enviaria outro Consolador. Esse outro Consolador. Duas coisas Jesus nos fala a respeito dele. Nos diz que ele nos ensinaria tudo o que Jesus nos disse. E diz, e ele vos guiará. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que você também quer ser guiado pelo Espírito Santo. A gente que não gosta de ser guiada pelo Espírito Santo, mas eu amo ser guiado pelo Espírito Santo. Eu sei que nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. A palavra Consolador, que é a palavra paracleto que Jesus utilizou, que tem a ideia de consolador, que tem a ideia de confortador, que tem a ideia de encorajador, aquele que nos anima, tem a ideia, no seu sentido grego, de conselheiro, aquele que nos aconselha. E ele nos aconselha como? Nos ensinando e nos guiando. E nós temos que entender o seguinte, esse Espírito, o Espírito de Deus, e que a Bíblia diz que todo que é nascido do Espírito de Deus é semelhante ao vento, que a palavra diz que sopra. Mas uma das coisas que eu gosto mais nesse texto é que diz, sopra para onde quer. Sopra para onde quer. Esse vento tem vontade. E nós temos que nos submeter à vontade dele. Foi João, o Batista, que disse a respeito de Jesus Cristo. Quando perguntaram a João, és tu aquele que deverá vir? E ele disse, não. Eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Com Espírito Santo e com fogo. Não apenas com o Espírito Santo, mas com fogo. Alguns hebraístas, alguns estudiosos da língua hebraica, afirmam que esse sentido, que no grego é um sentido complementar, no hebraico teria uma ideia como vos batizará no Espírito Santo em fogo. No Espírito Santo em chamas. Como é maravilhoso ser cheio do Espírito Santo e ser inflamado
pelo Espírito Santo. Nós necessitamos, meus irmãos, a igreja, nós somos igreja, nós fazemos parte da igreja. Hoje é um dia mundial de oração por avivamento. E o que nós estamos pedindo é avivamento para toda a igreja. Mas quando nós precisamos de avivamento que comece em nós. Se eu peço avivamento para toda a igreja, eu peço avivamento para a minha vida, eu peço avivamento para o meu viver. Para que o Senhor me avive, para que o Senhor me desperte, para que o Senhor me levante, para que o Senhor me use, para que o Senhor faça a sua obra através da minha vida, do meu viver. Sempre que houve avivamento, duas coisas extraordinárias, entre muitas coisas extraordinárias, aconteciam e tem que acontecer na igreja e através da igreja. A primeira delas é algo relacionado diretamente à igreja, que é um despertamento na igreja que leva a uma santificação. A igreja se santifica. Há um quebrantamento, há um arrependimento, há uma mudança de mentalidade, de conduta na igreja. O grande avivamento do país de Gales foi um avivamento tão extraordinário, que mudou radicalmente a maneira de ser das pessoas daquela região. Nós sabemos que aquela região, assim como outras regiões do Reino Unido, eram regiões de mineração. Então, naqueles dias que houve o avivamento, e o avivamento aconteceu numa pequenina igreja, que não era nem mesmo uma igreja, era uma capela. Era uma capela. Moriá. Aquela capela ali, com dezenas de jovens, orando por avivamento. Houve um start, houve uma partida, houve uma explosão de avivamento. E crianças saíram, crianças que estavam ali, crianças, saíram a evangelizar. E adultos foram ganhos por aquelas crianças, caíam no chão, chorando em lágrimas. Aleluia! Eu quero ver essas coisas. Foi tal o impacto que a mineração foi freada por um efeito colateral, que foi um efeito de santificação. Você sabe, naqueles dias, a força motriz para levar os carros com o minério eram mulas. E as mulas, elas eram orientadas, elas eram levadas, elas se encaminhavam, elas puxavam através de atos muito violentos e de um linguajar violento. Elas eram xingadas. Então as mulas estavam acostumadas a uma palavra de ordem com xingamentos. E o que aconteceu? As mulas tiveram que ser reeducadas, porque os mineiros não conseguiam xingar mais. Os mineiros não conseguiam xingar mais. Você não acha isso incrível? Isso não é algo maravilhoso? Porque isso foi um efeito do avivamento no país de Gales, e efeitos de um verdadeiro avivamento acontecerão. Nós
já vimos em lugares, mesmo em nossa nação, em lugares em que o avivamento se desperta. E aí outro efeito acontece. Almas são salvas. Vidas são resgatadas. Pessoas são libertas. Demônios são expulsos. Porque se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, sabei que sobre vós é chegado o reino de Deus. Nós sabemos que poder e autoridade se manifestam. A igreja estava reclusa, trancada, literalmente trancada, naquele aposento alto, o cenáculo. Ali estavam reunidos, ali estavam obedientes ao que Jesus lhes havia dito: esperai até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas. Eles estavam esperando. É interessante que ali estavam pessoas que caminharam com Jesus aqueles 3 anos e meio de ministério. Estavam os apóstolos, estavam os discípulos mais próximos, estavam suas famílias, estavam ali aquelas pessoas, estavam ali os que testemunharam a ascensão de Jesus, possivelmente 10 dias antes, pois Jesus esteve desde a sua ressurreição, desde a Páscoa, 40 dias ministrando aos seus discípulos. E depois disso, foi ele assunto aos céus, e quando ele foi levado diante dos seus olhos aos céus, em uma nuvem, a Bíblia nos diz que ele havia antes dito aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Essas pessoas já não tinham material suficiente, experiência suficiente para dizer: são testemunhas de Jesus. Eles eram testemunhas oculares. Eles viram. Nós podemos dizer sobre aqueles discípulos e até mesmo sobre o que se somou aos 11 e formou o grupo dos 12, pois eles disseram: que desde o início tenha estado conosco e tenha visto tudo, participado de tudo. Ou seja, uma testemunha como nós somos testemunhas. Testemunha, como disse João, a respeito de si mesmo: o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos tocaram, disso testemunhamos e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Você não poderia dizer a respeito deles que eles já eram testemunhas de Jesus? Eles viram a ressurreição da filha de Jairo. Eles viram a água transformada em vinho. Eles viram a pesca maravilhosa. Eles viram a ressurreição do filho da viúva de Naim. Eles viram a ressurreição de Lázaro. Eles viram leprosos serem limpos, endemoniados serem libertos. Eles viram cegos vendo, surdos ouvindo, e a quantidade enorme de aleijados andando. Eles viram
Eles participaram do momento da crucificação. Eles participaram da ressurreição. Viram o túmulo vazio. Jesus foi ao encontro deles. Falou com eles, soprou sobre eles o Espírito. Oh, eles se sentaram com Jesus. Eles participaram de uma segunda pesca maravilhosa. Até mesmo os que lhes faltava experiência, como Tomé, que duvidou, Cristo foi ao seu encontro. E o que ele pediu, Cristo lhe concedeu. E ele teve a sua experiência com Jesus. Como dizer, e então sereis minhas testemunhas? Porque eu diria, eles já são. De modo que ser testemunho de Jesus é muito mais do que ter experiências, até mesmo do sobrenatural com Deus. Ser testemunha de Jesus é algo que só é possível através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, que se move em nós, que se move em nossa vida, em nosso viver, em cada um de nós. Sermos suas testemunhas, sermos usados por Ele. Mas eu diria, mas eles já eram usados. Jesus disse, vão pregar de 2 em 2. E Jesus disse, curai enfermos, expulsai demônios. Veja, ressuscitai mortos. De graça recebestes, de graça dai. Eles já eram usados por Deus, mas eles precisavam de algo mais. Eles precisavam mais do que experiências, mais do que ver, ouvir, tocar, participar, ser usado. Eles precisavam de algo mais. Você diria, mas eles foram treinados? Foram. Foram discipulados? Foram. Foram ensinados? Foram. Mas eles precisavam de algo mais. Eles precisavam do Espírito Santo. E eu e você precisamos do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que as nossas experiências não sejam válidas. Eu não estou dizendo que nós não temos sido usados pelo Senhor. Eu não estou dizendo que nós não temos sido ministrados, ensinados, capacitados. Tudo isso na palavra do Senhor. Eu estou dizendo que nós precisamos de algo mais. Nós precisamos do Espírito do Senhor. Nós precisamos da unção do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar. O Senhor me ungiu para pregar. Nós precisamos desta unção, nós precisamos deste derramamento, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos viver não um dia, mas precisamos viver para sempre um Pentecostes. Para sempre. Tudo isso eu estou falando porque eu estou convicto em Deus que Deus deseja algo maior do que nós estamos imaginando. Eu tenho no meu coração uma frase que está me norteando, que é pedir, buscar e mesmo fazer coisas grandes, que nós devemos desejar coisas grandes da parte de Deus, da parte do Senhor, do mover do Espírito Santo. Mas nós temos que saber de uma coisa: Deus fará coisas maiores.
por maior que eu possa desejar, pedir, buscar, me aplicar para fazer, Deus fará coisas maiores. Venha comigo ao livro de Efésios, epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. No capítulo de número 3. Paulo orando novamente pelos Efésios. E veja que no versículo 19, Paulo diz algo maravilhoso. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. O grande pregador, Reinhard Bunk, esse evangelista extraordinário, que tinha a visão de ir do Cabo ao Cairo, pregando o Evangelho. Este homem de Deus dizia algo sobre o poder de Deus e as nossas vidas. Ele dizia que o poder de Deus e as nossas vidas é igual a uma grande usina, que nossas casas estão conectadas a ela. E embora, quando possamos chegar em nossa casa, não haja luz em nossa casa, tudo esteja apagado, pelo movimento tão simples de um interruptor, nós conectamos imediatamente a nossa casa a essa grande usina, e aquele poder todo atua na nossa casa, dando luz, dando aquecimento, dando tudo que a nossa casa necessite. Assim é o poder de Deus em nossas vidas. E que conector é esse, que interruptor é esse que nós utilizamos? Aleluia! Quando com fé movemos, sabe, nós usamos a palavra interruptores para interromper. Na realidade, eu preferiria usar a palavra conectores para conectar. Eu não quero interromper o mover do Espírito Santo. Eu quero me conectar ao mover do Espírito Santo. Existe um mover enorme, existe um poder onipotente, muito maior do que essa desproporção do que é gerado na usina e o que necessitamos. E Deus nos fornece todo o seu poder. Todo o seu poder. O apóstolo Paulo fala de entendermos com todos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E veja o que ele acrescenta no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pense coisas grandes. Peça coisas grandes. Pense
pense coisas grandes. Eu vou insistir com você. Se eu pudesse, eu abriria a sua cabeça e gritaria aí dentro: pense coisas grandes. Peça coisas grandes. Mas saiba de uma coisa. Oh, aleluia. Ele fará coisas maiores. Coisas maiores. Por quê? Porque o seu poder operará em nós. E Ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que pedimos. E quão bom foi Paulo dizer isso, ou pensamos. Como é que está o seu pensamento? Como é que está a sua petição? Você está tendo uma mente transformada. A Bíblia nos diz, e é o próprio Paulo que, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: não vos conformeis com esse século, não fique conformado com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Como estão os seus pensamentos? Como estão suas petições? Hoje aqui pela manhã, no final do culto, nós tivemos uma experiência tão maravilhosa aqui no final do culto. Nós ouvimos aqui vozes aqui dentro. Vozes. Vamos dizer que estamos loucos, porque estamos ouvindo vozes. E estamos loucos mesmo. Anjos cantaram conosco aqui hoje de manhã. A Deus seja a glória por isso. A Deus seja a glória por isso. Uma coisa extraordinária, uma coisa assim que, com temor e tremor no coração, nós falamos com as pessoas e várias pessoas tiveram a mesma experiência. Meus amados, Deus está a nos falar. Queremos renovação, queremos um Pentecoste em nossa vida, queremos ser cheios do Espírito Santo. Mas o Senhor tem colocado isso no meu coração. O que você tem pensado? E o que você tem pedido? Pare de pensar pequeno. Pare de pedir pequeno. Comece a pensar grande. Comece a pedir grande. Mas Deus não está limitado a atender a nossa petição nas dimensões. Diz, você vai conhecer as dimensões do amor de Deus. Aleluia. E vai conhecer a plenitude de Deus. Aleluia. Porque as dimensões de Deus não são as nossas dimensões. Por mais dimensionado, maior dimensionado que você possa pedir, a dimensão de Deus é maior. É maior na altura, é maior na largura, é maior no comprimento, é maior na profundidade. Ela é maior em todas as dimensões do que nós podemos pensar, do que nós podemos pedir. Deus fará infinitamente mais. Ele fará na dimensão do amor dele por nós. Aquele que não poupou ao seu próprio filho. Antes, por amor a nós, o entregou. Nas dimensões do seu amor. Como Ele não nos dará gratuitamente, graciosamente, todas as coisas. Peça. Peça. Pastor, o que eu vou pedir? A primeira coisa que você deve pedir é pedir, Senhor, dá-me grandes pensamentos, para que eu peça grande, para que o Senhor faça maior. Peça.
Jesus disse: se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quando eles vos pedem, quanto mais o vosso Pai vos dará. Em um texto diz boas coisas, boas dádivas. Em outro texto diz, vos dará o Espírito Santo. Vos dará o Espírito Santo. Nós estamos para entrar. É um passo, um único passo, um passo de fé. Um único passo, um exclusivo passo de fé. Você vai entrar numa nova dimensão, numa nova realidade, numa nova vida em Cristo Jesus, movido pelo quê? Pelo Espírito do Senhor. Homens santos, profetas de Deus, falaram da parte do Senhor, movidos pelo Espírito de Deus. A igreja estava, mesmo com toda a experiência, mesmo com tão grande testemunho de vida, mesmo tendo caminhado com Jesus, 3 anos e meio, mesmo tendo participado da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus Cristo, a igreja estava ali, limitada. Limitada pelo quê? Pelo humano que nós somos. Então a igreja estava com medo. A igreja, mais do que estar no cenáculo, a igreja estava escondida no cenáculo. Mas quando veio o Espírito Santo, onde está o medo? A igreja se expõe, a igreja vai para as ruas. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Você não recebe o Espírito Santo para ficar dentro da igreja. Você recebe o Espírito Santo para ir para a rua. Você recebe o Espírito Santo para pregar a todas as almas, a todas as pessoas, a todos que passam. Se você não fala língua, o Espírito Santo vai te dar a língua para você falar no idioma daquela pessoa. Você não terá limitações. Você tem limitações, mas com o Espírito Santo você não consegue mais ser limitado. Qual a maior limitação de comunicar uma palavra a um povo de outra língua? É não conhecer a língua. E naquele momento, a igreja cheia do Espírito Santo falou no idioma de cada um. Falou no idioma de cada um deles. A igreja ali venceu as suas limitações. Não há mais limitações onde o Espírito de Deus está operando. Você olha para esse ambiente. Deixa-me dizer o seguinte, eu vou dizer a palavra de John Wesley. A minha paróquia é o mundo. Tem gente hoje que está dizendo, Senhor, eu quero falar às multidões. Quer maior multidão do que essa? É o mundo inteiro. O mundo inteiro te espera. Mas eu não sou pregador. Você não precisa ser pregador. Você só precisa ser uma testemunha. Você só precisa ter o Espírito Santo se movendo dentro de você. Tuas palavras virão carregadas de outro poder, numa outra dimensão. É tudo que precisamos. Não precisamos mais do que Ele. Tendo Ele, o Espírito de Deus, temos tudo. Tudo. E alcançaremos a todos. No nome de Jesus. Sabe, eu não me espantaria se você começasse
a ter experiências como pessoas se aproximando de você. A Bíblia diz que vários se agarrarão a um filho de Deus, a um servo do Senhor, e dirão: ensina-nos. Ensina-nos. Cuidado, porque você vai ser molestado, no bom sentido. Pessoas vão se aproximar de você, vizinhos vão se aproximar de você, amigos de trabalho vão se aproximar de você, inimigos vão se aproximar de você e vão dizer: ensina-nos, fale-nos de Deus. E você vai ter que falar. Você não precisa ser eloquente, você não precisa, tudo que você precisa é do Espírito Santo. Mas recebereis poder. A Bíblia diz: ouvimos cada um deles em nossa própria língua, falando das maravilhas de Deus. Como é isto possível? As pessoas não vão entender como, mas você sabe. É o Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos buscar aqui ao Senhor nesses momentos. Aleluia, aleluia. Senhor nosso Deus, nós nos entregamos esta palavra que nós devemos, Senhor, saber que Deus nos responderá nas dimensões do seu amor. Oh, aleluias. Oh, aleluia. Levante suas mãos ao Senhor. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som dos céus, como um vento impetuoso, aleluias, e encheu toda a casa, não apenas o aposento, encheu toda a casa. Quando eu penso nisto, nós entramos no nosso aposento. Nós entramos no nosso aposento para orar. Eles estavam num aposento. Cenáculo significa o aposento alto. Mas aquele dia não encheu todo o aposento, encheu toda a casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando você está no teu aposento e o Espírito Santo te enche no teu aposento, toda a tua casa é cheia no nome de Jesus Cristo da presença do Espírito. No nome de Jesus Cristo. Andara barra yandaro sotro liabara. Alleluia la bara la bayandara yandere andala yandere bache. Ora la manare doro du yandala. La yandara mio. Fale línguas. Adore ao Senhor, mova adoração ao teu Rei. Fale em línguas,
ao Senhor. Erga suas mãos e ergam suas vozes e comecem a adorar e glorificar. Se você nunca falou em línguas, esse é o momento que você falará. Se você já falou, esse é o momento de falar em novidade de línguas, novas línguas. Espírito, vem sobre nós. Espírito, 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 vem sobre nós. Tua presença está aqui, ó Pai. Tua glória está sobre nós, Senhor. Nos entregamos ao Senhor. Nos prostramos diante da face do nosso Deus. Não ousamos erguer os nossos olhos. Batemos em nosso peito e dizemos: tem misericórdia de nós, ó Deus. Pois somos pecadores, mas pelo sangue carmesim, pelo sangue de Cristo, ousamos entrar em Tua presença. Aleluia, 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 aleluia. Está vindo sobre a tua vida, está vindo sobre você, está vindo sobre mim, está vindo sobre todos nós. Está vindo mais. Dê liberdade ao Senhor, para que o Senhor se manifeste a partir de você. O Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo está na sua vida. Você tem o Espírito Santo. Conecte pela fé. Oh, aleluia, aleluia. Pela fé. Conecte. Ola halala liada mama mania noriada la bala ricanda la Paulo dizendo aos seus companheiros no barco que estava prestes a naufragar: estais seguros de que sucederá exatamente como ele nos falou. Nenhum perecerá. Estais seguros que sucederá exatamente como o Senhor nos disse. Estais seguros que sucederá como a palavra do Senhor nos diz. Estais seguros que Ele fará exatamente o que nos disse. Eu te convido a
colocar a tua mão sobre o teu coração, como um símbolo de entrega completa, total. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que morreu por nós na cruz, esteve morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Todo espírito de incredulidade, todo espírito de dúvida, todo espírito de insegurança, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo. E agora o dom da fé que é nos dado pelo Espírito Santo de Deus, o dom da fé, esteja agora, recebam a fé, recebam fé, aleluia, fé, para dizer a esse monte, passa daqui para colar, e assim será. Transplanta-te daqui para o mar, e assim será. Ria la barriata rasciotto do mar. Ore le mericanda la barrietta relala. Ria bada madere un dolo veiando revercanda la bancere. De tere. Vem, Espírito, encher ainda mais as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Diga a Ele. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu
Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Aleluia. As ruas nos esperam, as almas nos esperam. Eles de fato esperam ao Senhor Jesus. Ao mundo sem esperança, trazemos boas novas de paz e de alegria. Ao mundo amargurado, trazemos a doce palavra do Evangelho. Ao mundo faminto, trazemos o pão dos céus. Ao mundo morto, trazemos a vida. Trazemos a vida. E Ele é o caminho. E Ele é a verdade. E Ele é a vida. Oh, não há outro caminho. Ninguém vai ao Pai senão através do Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai o revelar. Você que nos ouve pela live e ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, deixe-me dizer, não há outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se você entrar nesse caminho, você conhecerá essa verdade. Se você conhecer essa verdade, você terá essa vida. E Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Oramos, ó Pai, para que todo aquele que deseja aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador o aceite agora e a plenitude de Deus invada esta vida. Oramos, Senhor, para que nós possamos ser dispenseiros da Tua graça para um mundo faminto, para um mundo morto, para um mundo sem esperança, para um mundo amargurado. Senhor, nós temos Jesus, a resposta para todos e para tudo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.